Estamos ao vivo já. Estamos ao vivo. Vamos esperar entrar um pouquinho de gente. Não sejamos só nós mesmos. Ah, você consegue ver aí. É que eu não consigo enxergar as perguntas lá. Sério? Eu venho aqui, fica mais fácil. Aqui fica fácil. Fica fácil, né? Lá eu entro com a conta da confraria e aqui a minha. Aí eu consigo enxergar, senão não vai. Temos o Valdir ali já. Sandra, boa noite, pessoal. A gente está aguardando um pouquinho só as pessoas entrarem para a gente poder começar. Oi, Priscila. Oi, A Alessandra. Pri sempre tudo presente. Olha, Rose, quase. Ô, menina, onde você anda? Tá em Portugal? Então, vamos esperar mais um pouquinho para poder mostrar que a gente está aqui na Artistil e que eu tô no lugar do Leopoldo, que teve um probleminha pessoal, não pôde vir. Então eu tive a honra de vir hoje entrevistar nosso meritíssimo ex-presidente, fundador da confraria, o Luiz Henrique. Ah, ela mandou aqui que está em Portugal mesmo, Rose. Ó, tá vendo como você está internacional? Obrigada, hein, Rose? Deixou a gente internacional Fica. hoje. Vai mostrando a loja linda. Não vou mostrar nada, Pri. Vou mostrar nada. A loja, olha, tá linda mesmo. A galeria tá linda. Tá com obras incríveis. Ó, o Luiz Henrique vai fazer um 360. Ele vai fazer um 360 pra gente mostrar as obras do Juarez que estão aqui embaixo. Lá em cima tem lindas, tem do Teodoro de Ebona, do Mício Pedroso, tem obras lindas. A Liliana vai falar para todo mundo aqui como a gente tem obras acessíveis para todos os tipos de projetos e clientes. E as molduras ainda continuam, Sim. viu, gente? Não esqueçam das molduras. Não esqueçam das molduras, que é o sinônimo da Artistil pra É gente, a raiz, né? 42 anos com moldura é bastante tempo. Então, o que vocês precisarem, a gente tem todo tipo de moldura, além de gravuras a partir de R$200, R$300. Então, o nosso preço é muito acessível, dependendo do projeto que vocês queiram apresentar. Venham conhecer, vai ser um prazer receber a todos vocês. Vem trocar uma ideia com você, Claro. que você ajuda a escolher, diz o orçamento, tem orçamento pequeno, grande, que for, me dá uma orientação, que às vezes as pessoas ficam em dúvida, não vou na Artistil, só tem grandes obras, não cabe para esse cliente, mas na verdade tem várias opções, inclusive gravuras lindíssimas, com preço super acessível que pode valorizar qualquer projeto. Olha, hoje essa live, eu vim aqui fazer a live, valeu só o tour que eu já fiz aqui dentro, já valeu, né? Teodoro de Ebona, Domício Pedroso, Juarez Machado, quer dizer... Aliás, aqui é a casa do Juarez Machado. É a casa do Juarez É a Machado, casa do né? Juarez No Machado. Brasil, né? A casa dele no Brasil. Esculturas maravilhosas, gente, é assim, é um banho de cultura só de você vir visitar aqui a galeria. Artes Obrigada, mais quantos clássicas, elogios. modernas, são incríveis. Eu tenho certeza que você consegue ter obra para acrescentar e aprimorar qualquer projeto de qualquer um dos nossos profissionais da confraria. Com certeza. Com toda certeza. E a Liliana é super parceira da confraria de todos os nossos eventos, então ela atende a confraria com o maior carinho, ela sempre fornece prêmios lindos para os nossos eventos, então ela está sempre aí de coração aberto para atender a confraria e ajudar a gente em qualquer dúvida, se precisar emprestar a obra para poder fazer uma simulação, Claro. fazer uma demonstração, ela tá aí super acessível, gente. Não, mas é verdade, tinha arte de todos os estilos, para todos os gostos, né? Para todas as preferências artísticas. E além das molduras, elas estão fazendo umas caixas de acrílicos lindíssimas, que eu fiz agora para um projeto, que são muito lindas, gente, do tamanho que você precisar, com abertura superior, que você pode tirar o que está dentro para fazer algum tipo de manutenção. Lindas, o acabamento perfeito. Então, que também é super atualizado. E ainda ganhei, ó. Olha, Tem Olha que aqui o meu chique. guia da exposição, do Juarez Machado. Um Vai catálogo botar com lindo. carinho, catálogo lindo. Ó, maravilhoso. Ganhou um catálogo, Eu ganhou tenho um um espumante. também. Viu? Que eu
atendimento. E a gente tem um catálogo disponível para cada um dos arquitetos que passar por aqui, com certeza. Agora, olha lá. Agora ficou imperdível, gente. Agora, eu acho... Agora tem que vir, vai ter que vir. Dizer, eu vi na live que tem um catálogo me esperando. Vem aqui buscar. Querida, muito obrigada pela recepção. Obrigada por você sempre ser parceira da confraria. Obrigada. Então, gente, vamos começar. Acho que já passou aí, já passaram 6 minutinhos. Ó, você, Claudinha Canales, tem espumante, tô indo. Venha. Porra, que dá tempo. Nós vamos aqui papear, ainda vai demorar. Venha. Lá em casa também tem, viu, Cláudia? Você pode aparecer. Vem aqui, vai lá, vai regar plantinha aqui, lá e vem tomar com a gente. Então, gente, como eu falei ali no começo, eu tô aqui substituindo o Leopoldo. Uma honra, né, poder fazer o programa. Ele teve um probleminha pessoal, então eu tô cobrindo. Não tenho a maestria do Leopoldo, o jogo de cintura que ele tem de entrevista. Sim, tem. Não tenho aquela lábia, aquele jeito todo, mas vou tentar fazer bonito. Quando o convidado é interessante, fica fácil também, né? O assunto que o convidado domina, aí fica fácil. Então, o Luiz Henrique foi convidado com o intuito de mostrar para os nossos associados o diferencial dos profissionais especializados. Né? O Luiz Henrique, como a grande maioria sabe, é uma grande referência na área hospitalar, na área médica, na área de saúde. É um profissional que entende. A conectividade, qualquer coisa a gente coloca no 4G. Se alguém disser aí que tá, me avisem se cair a conexão, que aqui pra gente pode ser que estava meio fraca. Ok, não, mas tá indo bem. Tá indo? Vamos então, lá, só umas pedinhas. Então tá. Então o Luiz Henrique vai começar se apresentando, falando pra gente a formação dele e como que ele foi parar na área de saúde. Bem, eu sou arquiteto urbanista, estudei na PUC, me formei em 96. Me formei em 96 na PUC. Fiz algumas matérias com a Dani, mas eu entrei um pouquinho antes dela, tá? Mas eu fiz umas matérias com ela ali na faculdade. E, bem, eu trabalhei com arquitetura residencial, arquitetura genérica, digamos assim, mas mais voltado para o residencial interior, até 2007. Em 2007, um amigo que me convidou, ele trabalhava num hospital, ele me convidou para fazer um projeto para o hospital. E ele precisava de um arquiteto que ele confiasse. E como a gente se conhecia há muito tempo, né, o Rubens Cassimiro Júnior, e hoje ele é professor da cadeira de arquitetura hospitalar da PUC daqui de Curitiba. E ele é meu mentor, eu diria assim. E daí ele me convidou para fazer o projeto para o hospital, e daí ali naquela área eu me apaixonei. Me apaixonei pela arquitetura hospitalar, porque me apaixonei pela complexidade da arquitetura hospitalar. Tá? Depois de tanto tempo fazer arquitetura residencial, lidando com famílias, lidando com o filho, com a filha, com o marido. Um desafio diferente. Negociando discussões familiares, porque a gente intermediando discussões familiares, sendo psicólogo, boa parte do tempo. Né, de terapia de casal. A arquitetura hospitalar, pela sua complexidade, pelo ambiente, pelo retorno que a gente pode dar para o paciente, para as pessoas, fazendo um projeto, não é só beleza, não é só funcionalidade, não é só técnica, não é só construção. O resultado que você dá vai melhorar a vida de uma pessoa. Então, eu achei fascinante, e desde então eu foquei nesta área. E foquei a ponto, isso é uma dica até para os colegas que querem mudar de área ou ficam achando que se ele parar de projetar residências ou fazer interiores, que é onde a gente começa, em geral, não desfazendo disso, porque eu estou do lado aqui de uma mestre do assunto, né? Então eu não posso, vale a pena fazer arquitetura residencial em interiores, né? Nada aqui do lado, quem está do meu lado. Mas a questão, assim, se você quiser mudar, você tem como chutar o pau da barraca. Desde que você foque, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, minha área é essa, e é isso que eu vou vender daqui para frente. Você consegue, você muda de área e você pode até ter retorno. Em breve você vai ter retorno e você vai começar a ter procura pelo seu trabalho. E qual é o conhecimento especializado que você acha que precisa ter, que você indica, ou que você tem, de diferencial para poder dominar essa área?
Porque a gente que está fora da área de saúde, mas projeta clínica, alguma coisa, e não tem esse conhecimento, tem que recorrer a especialistas como você, porque a gente tem muita dificuldade na legislação, que é muito difícil, nas alterações de conhecimento, de atualizações que estão sempre tendo. Então, qual é essa complexidade de conhecimento que é necessário na área? Tem uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu trabalho nessa área, eu tenho experiência na área da arquitetura hospitalar. Então, eu entrei e comecei a trabalhar e fui aprendendo com livros, alguns cursos, uns cursos rápidos e aprendendo apanhando. Eu aprendi mais com médicos e enfermeiras do que com livros. Tá? Então foi conversando com os médicos, com a enfermeira, principalmente enfermeiras. O corpo de enfermagem é quem leva o hospital nas costas. O médico não é especialista, ele entende muito do assunto, mas ele está circulando por vários hospitais e o acompanhamento dele é pontual. A enfermeira, ela está ali vivendo o dia a dia, toda a rotina do paciente. Então ela sabe tudo que um hospital precisa para depois o paciente, para onde que vai. E a roupa que foi utilizada pelo paciente, onde vai ser lavada? Onde que ela tem que guardar essa roupa antes de ir para a lavanderia? Qual é a melhor situação de você atender um paciente numa determinada rotina? Tudo isso quem sabe é o corpo de enfermagem, porque eles estão no dia a dia lidando com o paciente. Então eu aprendi nisso. Mas eu recomendo você fazer uma pós-graduação. Hoje nós temos uma pós-graduação que é maravilhosa, que é do Albert Einstein. Algum tempo atrás tinha essa pós aqui em Curitiba, na Universidade Positivo, não sei se ainda tem. Espero que tenha. Mas existe uma pós, a do Albert Einstein em São Paulo, existe uma no Rio Grande do Sul muito boa, existe uma em Salvador e existe outra em Brasília muito boa também, de pós-graduação de arquitetura hospitalar. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, eu acho que vale a pena, que você vai aprender a teoria toda completa e ainda passada para os profissionais experientes. Isso compensa demais fazer. Eu não fiz por quê? Porque quando eu entrei nessa área eu já era casado, com filhos, e eu não tinha essa pós em Curitiba, eu teria que ir para São Paulo toda semana fazer a pós, ou para Porto Alegre, não tinha como. Não tinha tempo, não tinha como, então eu tive que aprender no grito. Então, quem tem tempo de fazer uma pós fora de Curitiba, faça. Se ainda tiver a pós aqui, que por causa da pandemia parece que acabou, mas ela ficou um ano aqui, que era pós, vale a pena. E depois é a mesma coisa, quem faz arquitetura, quem entende de arquitetura, você aprende arquitetura quando você vive obra. Sem dúvida. Você vai aprender arquitetura hospitalar quando você vive o hospital. Então surgiu a oportunidade de você fazer se não vai, hospital não é todo dia, eu estava falando para a Dani, antes de começar aqui, o hospital não é todo dia que se constrói um hospital. Mas uma clínica, as clínicas dia, que é aquela clínica que você vai fazer um procedimento, volta para casa, fica algumas horas internados, cirurgia plástica, endoscopia, quimioterapia, todas essas, existem várias clínicas e hospitais, oftalmologia, que você pode, que vão ser seus potenciais clientes. Quando surgir essa oportunidade, entre no hospital, não fique só. Normalmente estou contratando o diretor da clínica, ou é um médico, ou é um administrador hospitalar. Não converse só com ele, converse com todo o pessoal do hospital, com a enfermeira, com o pessoal da cozinha, da lavanderia. Aí você vai aprender a fazer arquitetura hospitalar, com certeza. E na parte de legislação, que é o maior medo, acho que dos profissionais, é sempre a parte da liberação do projeto. A parte de legislação, ela é uma parte assim, como qualquer coisa a gente tem que estudar bastante, tá? Então você tem a RDC 50/2002, que é uma legislação da Anvisa, que é um livrinho desse tamanho assim, e você tem as normas de bombeiro, aí você tem as normas do município, você tem as várias NBRs. Você tem que conhecer arquitetura, você tem que conhecer luminotécnica, você tem que conhecer um pouco da parte de nutrição, você tem que conhecer muito de equipamento. Os equipamentos hospitalares, eles têm uma demanda própria para o equipamento. Então, uma ressonância magnética, ela tem uma sala específica, num local específico,
com uma circulação específica, e você tem que conhecer tudo isso. Então você tem que pesquisar, conhecer, ler manuais, conversar, pegar consultoria com os próprios técnicos das empresas. Mas depois que você domina tudo isso, fica fácil. Fica fácil você fazer o Lego de... Mas você requer também ajuda de outros profissionais de outras áreas quando você faz um projeto grande de um hospital, como você estava falando, às vezes a parte de cozinhas, um especialista nessa área. Você às vezes precisa de uma equipe para conseguir tocar esse projeto, fazer com que ele seja redondinho, que cubra todas as necessidades. Sim, um projeto, quando você vai fazer um projeto grande, ele é totalmente multidisciplinar o projeto. Por exemplo, você fazer uma cozinha hospitalar, uma cozinha é como você fazer uma cozinha para o Madalosso. Porque você está fazendo ali 300, 500 refeições por dia. Então isso daí você precisa ter alguém que entenda dessa parte. Alguém que entenda essa parte. Para a Cláudia Soviesowska aqui de Curitiba é a pessoa que me ajuda sempre que eu preciso. Minha parceira nessa área. Eu tenho parceria com engenheiros que me ajudam a amadurecer o projeto para poder atender a parte de incêndio, a parte de ar-condicionado. Eu tenho parceria com empresas de ar-condicionado para fazer, e engenheiros de ar-condicionado. Então você tem que conhecer, ter um network, conhecer, ter muita humildade para poder perguntar. E o grande desafio e o interessante da arquitetura hospitalar é que a medicina é uma das coisas que mais evolui no mundo de maneira muito rápida. Então os procedimentos mudam muito rápido e a arquitetura ela tem que acompanhar isso. Então um hospital é um organismo vivo, ele está sempre em reforma. Você não constrói um hospital e ele fica. Ano que vem muda tudo. Muda o equipamento, muda os procedimentos, muda a entrada de energia, a qualidade do tipo de energia, muda tudo. Isso... Então ele está sempre em reforma. Então existe até uma demanda. Hoje eu tenho um contrato com um hospital psiquiátrico na região metropolitana de Curitiba, o Hospital São Julián, do qual eu sou consultor desse hospital. Contínuo desse hospital. Então todos os projetos de lá sou eu que desenvolvo, todas as aprovações sou eu que desenvolvo, então todo dia tem uma necessidade nova. Faço muito projeto que não é construído em função de planos, você tem que planejar e de repente aquilo não fica viável, aí você volta e faz outra coisa. Então vários hospitais, várias clínicas precisam de arquitetos, muitos deles nem sabem que precisam, mas precisam de arquitetos que sempre dê esse acompanhamento, essa manutenção. Então, isso daí é um nicho da arquitetura fazendo hospitalar. Parte da própria equipe do hospital, precisa ter um profissional. Isso, mesmo que seja terceirizado como eu, tem que mas ter. Você faz parte da equipe, você conhece a equipe, você está acompanhando aquilo o tempo inteiro, não é só pontual para um projeto. O interessante é que você acompanhe sempre a evolução, as necessidades que vão acontecendo dentro desse hospital, o que é diferente num consultório, né? O que é diferente numa clínica. O porte de cada coisa faz uma necessidade diferente. Faz, com certeza. Mas assim, mesmo num pequeno consultório, se ele for um consultório que tem alguma especialidade, por exemplo, um consultório um consultório de proctologia, como nós fizemos juntos, um consultório de ginecologia, você tem vários, um consultório dermatologia, todos esses têm questões que não são simples. E que você veja só, a partir da hora que você faz o procedimento na pessoa, você vai tirar uma verruga dessa pessoa. Você tem que ter uma sala que ela tenha um mínimo de condições de segurança biológica. Você tem que ter uma área para você descartar esse material que você tirou do paciente. Você tem que dar uma segurança para ele, porque ele pode ter uma parada cardíaca naquele momento também. Então você tem que ter um equipamento de emergência para essa pessoa. Daí você tem que ter uma área de espera, você tem que ter uma sala para os pacientes, para o acompanhante, a pessoa, todas as enfermeiras, o pessoal que trabalha lá, eles não podem usar o mesmo banheiro do paciente, eles têm que ter a área deles, as pessoas se cansam, tem que ter uma área de descanso, o pessoal que trabalha lá, eles têm que ter uma copa, eles têm que ter uma área para eles darem fazer uma descompressão. Então, não é tão simples assim quanto o cliente, o contratante pensa que é.
O cliente, tudo bem pensar assim, o duro é quando o contratante não visualiza a necessidade da presença de toda essa equipe. Aí você tem que lutar para mostrar que ele precisa ter todos esses profissionais e todas essas necessidades cumpridas. Porque muitos já sabem, mas muitos não sabem. Recentemente, há 1 mês ou 2 atrás, me encontraram em contato, até por indicação de um cliente, médicos de Ponta Grossa, me contrataram para eu ir lá e fazer uma avaliação de uma construção que era um antigo hospital, que ele foi um hospital 50 anos atrás na edificação. E pedindo para fazer uma avaliação que eles iam fazer um hospital lá de várias especialidades. Era impossível fazer, porque era um hospital de 50 anos atrás. Hoje em dia, as necessidades de ar-condicionado, de equipamento, de vigilância sanitária, de bombeiro, era impossível. Eu tive que negativar a edificação, porque seria mais caro reformar ela do que fazer um hospital Assim novo. como é difícil a gente fazer uma clínica pequena, um consultório, num prédio antigo que não prevê alguns tipos de descarte, que não tem um elevador que cabe uma maca, que acaba não viabilizando a execução do projeto. O cliente vai lá, compra o imóvel e não visualiza esse tipo de necessidade, que a gente acaba não resolver. Né? Como que a gente vai fazer? Se não cabe uma maca, numa emergência, numa parada, alguma coisa, você não tem como tirar a pessoa mesmo, que a ambulância chegue. Então, não tem. Tudo isso você tem que ver. E hoje em dia, com a tecnologia tão alta, a parte de instalações elétricas ela é muito... Por exemplo, você vai fazer um hospital... de um porte de médio para grande, médio é um hospital dia já, mas um hospital de médio para grande você tem que ter 2 geradores. Você tem que ter o gerador que vai ligar quando acabar a energia, você tem que ter o gerador que vai ligar se o gerador estragar, porque no meio de uma cirurgia não pode parar. Quando tem cirurgia robótica, principalmente. Nossa! Hoje em dia você faz cirurgia à distância. Exatamente, você pode correr o menor risco de uma queda de energia, nem uma queda de energia, né? Quanto mais uma falta de energia. Né? E uma coisa legal, falando para os colegas que querem saber, uma coisa legal da arquitetura hospitalar é que é o seguinte: o arquiteto ele exerce a real função de coordenador de todos os projetos. Porque todos os projetos eles acontecem, os complementares de engenharia e interiores e comunicação visual, todos eles acontecem a partir da arquitetura, não tem como. O projeto é do arquiteto. O projeto é do arquiteto. A partir daí você vai ele vai, depois os engenheiros fazem, aí você conversa com a equipe, eles intervêm para que tudo funcione. E existe até existe uma categoria de engenharia da arquitetura hospitalar, que é um engenheiro bioclínico, engenheiro clínico. Esse engenheiro clínico, ele entende de equipamentos hospitalares. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Engenheiro clínico. Então, quando um hospital de médio para grande porte, você tem que ter um engenheiro clínico, porque ele vai fazer a especificação de todos os equipamentos hospitalares e o que eles necessitam. E essas especificações vêm para a arquitetura para que a gente possa projetar um ambiente que receba esse equipamento e vai para a elétrica, vai para a hidráulica, para tudo isso. E ele ainda acompanha a instalação dos equipamentos. Não é você especificamente que tem que fazer esse levantamento, então, de todas as necessidades na parte desses equipamentos todos. Esse engenheiro faz esse levantamento traz para você as necessidades para você dimensionar. Exato, conforme as especialidades que vão ser atendidas no hospital. Entendi. E como é que você faz a atualização dessas tuas informações, desse teu conhecimento nessa área? O que a gente tem no Brasil acessível? Tem feiras? O que você tem, que você consegue estar se atualizando? Nós temos a feira hospitalar, que acontece todo ano. E a feira hospitalar, o pessoal está acostumado a ir na Revestir, por exemplo, que é para ver revestimento. Na feira hospitalar é que nem a Revestir. Então, todas as empresas que fornecedoras de equipamentos e até materiais construtivos para hospitais. Ali você conhece nessa feira dos equipamentos, conhece o que há de novidade e você consegue ver essa parte de equipamento, catálogos, etc. E como você ir numa feira Revestir e você conhecer tudo que tem lá. Nós temos uma associação chamada ABDEH, que é uma associação brasileira, ABDEH. Agora não me lembro qual que é
Vai ter gente que vai brigar comigo por causa disso. Mas agora eu não me lembro não me lembro mais o que quer dizer. Mas é uma associação que ela envolve engenheiros, arquitetos, hospitais, médicos, todas as pessoas que é em função do ambiente hospitalar. Então essa associação está sempre tendo palestras, cursos, mentorias. Ela está sempre movimentando a área, inclusive para você aprender e também para pesquisar e evoluir a área da arquitetura hospitalar. Dali me vem muito material e vem muito do caminho onde eu tenho que procurar. E fora algumas publicações que existem hoje online que também estão sempre trabalhando em cima dessa área. Sempre buscando isso daí. E a pandemia mudou a tua realidade de projetar na parte de asepsia, de alguma coisa da hora de projetar mudou? Ou na expectativa do cliente? Não. Não mudou em nada. Não, mas teve um aprimoramento de alguns materiais. Não, por exemplo, hoje a normativa de ar-condicionado hoje para a pandemia mudou. Teve uma alteração, de filtro, de renovação. Hoje até consultórios tem que ter filtro. Tá? O ar-condicionado tem que ser filtrado. Então essas áreas de atendimento, é claro, você tem que ter ambientes mais espaçosos, porque se você precisar ter um distanciamento novamente, você vai conseguir fazer. Já faz parte um pouco mais da realidade, essa previsão de algumas coisas. Faz parte um pouco da realidade, mas o ambiente hospitalar, assim, a princípio não mudou muito, não. Eu imaginava que ia mudar, mas não mudou muito. Me diga uma coisa, o que você percebe nesses 14, 15 anos que você está na área hospitalar de evolução, não só na parte de maquinário, de acabamento, de enriquecimento dos projetos, como a gente estava falando que tem a neurociência aplicada à arquitetura, que não se falava isso lá atrás, quantas coisas a mais acrescentam num projeto para o bem-estar ou para a melhora mais rápida do paciente, como você disse, o futuro vai ser em home care, não... o que você percebe essa evolução nesse tempo? O que mais tem? Olha, eu percebo, quando eu comecei em 2007, os hospitais não eram acessíveis, os hospitais eram brancos e cinzas, no máximo aquele verdinho, aguado, aquele azulzinho aguado. Tinha cara de doença já. Tinha cara limpeza de doença. E doença. Tinha cara de doença, cara de limpeza. Era uma coisa que você entrava ali, você entrava numa fila de produção de pessoas, você entrava ali e já sentia doente, né? E hoje o ambiente hospitalar ele é muito humanizado, pelo menos nós tentamos fazer assim, nós que eu falo, os profissionais da área ainda tem muito hospital branco por aí, ainda tem muito hospital laboratório que nós chamamos, ainda tem demais. Mas hoje o quarto ideal, o leito de internação ideal, ele tem que aparecer um quarto da sua casa, ele tem que aparecer um quarto de um hotel no mínimo, que você esteja lá hospedado e se sentindo confortável. Ali faz parte da cura. Faz parte da cura você tem um aconchego também para o teu acompanhante, para que você não se sinta abandonado. Faz parte da cura você ter uma iluminação adequada. Por exemplo, hoje a gente está com a luz de LED. A luz de LED ela corta muito o nosso ciclo circadiano. Nosso ciclo circadiano, que é o que acontece, é o que a luz do sol traz para nós, naturalmente, que quando vai abaixando aquela luz da tarde, você já vai sentindo vontade de se recolher, da luz, né? O seu organismo vai respondendo aquilo, você já vai produzindo a melatonina, já vai sentindo aquela vontade de descansar, de dormir. Eu estou perguntando para ela porque ela estudou neuroarquitetura, então ela sabe tudo isso. E essa parte hospitalar da neurociência realmente eu acho encantadora. Então, e hoje a lâmpada hoje de LED ela corta um pouco isso, né? É como se fosse o teu celular, né? Os médicos dizem para você não olhar celular antes de dormir, senão você não vai conseguir dormir, você vai ter insônia. É a mesma coisa, então você tem que trabalhar um pouco de luz natural para você combater a luz do LED e você dar um equilíbrio nesse ciclo circadiano da pessoa. Quando a luz do corredor, você tem que dar uma brincada com ela, muitas vezes até criar uma luz lateral nos corredores, uma luz indireta, porque você está empurrando a pessoa na maca, que ela está indo de um lado para o outro numa situação ruim,
Às vezes ela está indo para uma sala de cirurgia e ela está só olhando o teto e vendo aquelas lâmpadas passando. Ou o próprio reflexo de como ela está. Ou o próprio reflexo acontece. Então, você também tem que pensar nisso. O corredor tem que ser agradável para quem está deitado na maca. São N ângulos de visão que você tem que perceber para conseguir ver essa diferença. Porque a gente vê muita interferência já artística em painéis, em paredes grandes do hospital, para poder quebrar um pouco essa seriedade, dar um pouco mais de aconchego, né? A preocupação do psicológico da pessoa, que é o que influencia muito na melhora dela, seja lá qual for a doença. Né? Exatamente, porque o psicológico ajuda demais a pessoa. O psicológico abala demais. Se a pessoa não tem força de vontade, ela não vai para... A diferença que faz uma janela com uma vista e de uma parede. Qual é a diferença que faz isso num quarto, na melhora do paciente? Se ele está vendo um jardim, se ele está vendo um céu, se ele está vendo o amanhecer e o anoitecer, para o organismo dele, a eficiência na melhora vai ser muito melhor do que ele está vendo uma parede com uma televisão, né? Que é o caso de muitas UTIs. UTI neonatal, minha filha ficou bastante tempo, sempre era uma luz branca, horrorosa, dia e noite, a mesma luz. A criança sai de lá sem saber o que é dia, que é noite, obviamente, porque o barulho é o mesmo o tempo inteiro, e a gente vê nos estudos da neurociência a diferença nas UTIs que são pensadas em ter essa diferença do ciclo circadiano na iluminação, no tom da iluminação, no volume do som que tem de dia e de noite, para que a criança consiga lidar com isso também. A preocupação dessa evolução emocional do paciente, né? Não só da evolução da doença como uma coisa isolada. É exatamente isso, porque você está no hospital ali, você está numa situação de sofrimento. Minha ex-esposa faleceu de câncer, né? E ela teve o câncer dela, evoluiu para câncer de mama, evoluiu para câncer ósseo e metástase óssea. Então a gente teve que frequentar durante algum tempo um hospital conhecido aqui de Curitiba, que tratava de câncer, mas é um hospital que vive de doações também. Então a gente, em função disso, ainda não, pelo menos naquele tempo, ainda não tinha atingido, não tinha conseguido atender essa necessidade do que a gente está falando hoje, por motivos que a gente tem que compreender pela questão das doações. Muito difícil, né? Sem ajuda financeira é muito mas difícil. Assim, eu deixava ela numa sala de espera. Quando ela ia fazer radioterapia, eu deixava ela numa sala de espera, num corredor, sozinha, e eu ficava na sala de espera com as outras pessoas esperando a hora dela fazer radioterapia, porque aquele ambiente para ela já era dificílimo. Já começava deprimida, Tratamento já não começava com força. Já não começava. Então ela ficava sozinha no corredor, onde tinham pessoas que não tinham a doença, e ali eu ficava ali aguardando a chamada. Quando chamava, eu ia lá, buscava ela e levava direto para a sala onde ela tinha que fazer. Então, se essa sala de espera fosse... Apesar de que as pessoas estavam lá, continuariam estando as pessoas sofrendo como ela, mas se fosse uma sala de espera mais agradável, mais confortável, mais receptiva, talvez amenizasse um pouco isso daí. A preocupação em estudar, em aprender, em evoluir, para a gente realmente querer oferecer o melhor para o cliente final, que é o paciente, né? Agora, os clientes que contratam, os donos de hospitais e de clínicas, eles são abertos a isso tudo, porque isso requer investimento. Um pouco mais de conforto requer um pouco mais de investimento. Uma iluminação diferenciada geralmente requer um pouco mais de investimento, né? Se você sempre o branco é mais barato do que você fazer uma pintura diferenciada na parede, ou pelo menos o cliente enxerga assim. Ele já vê essa necessidade desde o começo, ou você tem que colocar para ele que isso vai ser melhor, os pacientes vão ficar menos tempo, vai poder ter um giro maior. Qual é a visão do cliente nesse ponto? O hospital, ele é uma fábrica de saúde. Então, quando você entra lá, você é um produto. Então, você tem que entrar, ser tratado, ser curado, mas você tem que gerar lucro. Porque ninguém vai construir sem querer ganhar dinheiro. Exatamente. O hospital quer ganhar dinheiro. Então, é esse que é o limite, o que cria limites. Mesmo num hospital beneficente, esse hospital beneficente, ele vive de doações, seja algumas
alguma verba governamental destinada a isso, ou algumas doações de empresas ou pessoas físicas. Então, no mínimo, este paciente ele não pode dar prejuízo, porque se ele der prejuízo, ele está tirando do outro paciente. Então, você é uma linha de produção ali de saúde. Tá? Então, você tem essa questão do correto, do ideal versus investimento, mas daí pode-se usar criatividade. Nesse hospital que a gente presta consultoria lá em hospital psiquiátrico lá em Piraquara, São Julião, a gente tem adotado bastante claraboias no corredor. Ele é um hospital térreo, então a gente consegue adotar claraboias no corredor, que além de economizar energia, que não precisa estar acendendo a luz do corredor tanto dia, você tem luz natural no corredor. Tinta é barato, então você pode trabalhar com cores, mais de uma cor, você pode colocar portas com cores diferentes, a parede com outra, e transformar num ambiente um pouco mais alegre, mais interessante. Então é possível com criatividade fazer alguma coisa legal com poucos recursos, sim. Cabe a nós profissionais procurarmos. Cabe a nós querer fazer, conforme o cliente que você tem. Uhum. Mas cabe a gente mostrar ao cliente que dentro daquele orçamento a gente consegue fazer uma coisa diferenciada e que cria resultado. Porque a gente tem como vários estudos científicos comprovando essa teoria nossa. A gente pode ver embasado para o cliente, não está aqui. Estudos científicos no mundo, existem N comprovações incontestáveis de que isso pode melhorar. Então você pode usar a teu benefício para que o cliente entenda que você quer fazer uma coisa diferente, porque a gente gosta de poder fazer um projeto que seja melhor, que tenha uma eficiência melhor. Para a gente é sempre um resultado satisfatório. Hoje em dia, no hospital particular, com essa competição que tem dos convênios de saúde, eles também exigem um pouco mais de apresentação, porque eles... E hoje em dia os convênios estão migrando para ter o hospital próprio, a clínica própria, ou pelo menos a exclusiva, daquele plano. Antigamente você com plano você ia em qualquer lugar. Hoje agora já não, mais limitado, né? É mais limitado. Então eles, para mostrarem serviço, eles querem mostrar diferencial. Querem mostrar diferencial. Então hoje em dia as coisas estão modernizando, estão ficando um pouco mais fácil de você apresentar essa ideia. Mas tudo uma questão de custo-benefício. Né? Exato, mas ainda bem que a tendência é mais para o futuro o home care. Sempre. Sem dúvida. A gente cria um ambiente de casa no hospital, mas quanto mais em casa o cliente estiver, o paciente estiver, melhor vai ser. O futuro é assim, determinadas doenças que você tiver, você vai poder se recuperar em casa, você não precisa mais ficar no hospital. E recuperando em casa, com a tecnologia, você vê, hoje a gente tem um Apple Watch, e esse Apple Watch ele faz toda uma leitura de você, de batimento, etc. Já existem equipamentos que são, eu dei o exemplo do Apple Watch, mas é outra coisa, que você vai colocar no teu dedo, você vai colocar no teu pulso, ele vai fazer uma leitura para você e ele vai passar online para o hospital, e o hospital vai poder fazer um controle de você longe de casa, e você vai poder fazer videoconferência com a enfermeira que vai estar te acompanhando, com as pessoas. Já tem muita consulta online, né? Isso já acontece bastante. Então isso daí vai acontecer, o hospital ele vai ser cada vez mais um ambiente de procedimento do que um ambiente de internação em si. Tanto de consulta quanto de internação. A consulta não precisa levar a pessoa ao ambiente hospitalar muitas vezes. Vai precisar, né? Mais para aquela consulta que você precisa... Um exame mais minucioso. Eu acho que o caminho agora é você ter mais a primeira consulta ser online. O médico conversa, te estuda, entende o que quer, já te passa os exames que você tem que fazer, você faz os exames no laboratório, e daí sim você vai para a consulta presencial. Até essa parte toda de computação e de conexão em hospital também evoluiu gigantemente nesses 15 anos que você está aí na área. Já. É uma coisa... Fora as cirurgias todas que tem com robótica ou que requerem essa conexão, a parte elétrica é uma parte muito complicada do projeto. A parte elétrica do hospital hoje ela é essencial. Então hoje um hospital, seja um hospital, uma clínica, tem que ter um projeto elétrico feito por um especialista que entenda da área, não só um bom especialista. Não basta ser um bom engenheiro eletricista. A gente tem bastante profissionais bons da área, engenheiro eletricista, o de ar-condicionado, aqui em Curitiba a gente tem bastante... Curitiba, não.
não tem. Existem alguns bons, mas ainda não temos assim, uma oferta ainda grande. Não temos uma oferta grande, não. Tá. Então, o melhor de tudo é juntar os esforços, contratar você para fazer o projeto junto, você traz o conhecimento. Hoje eu estou fazendo um projeto em parceria com a arquiteta Larissa Rocha. Que acabou de entrar aqui. Que é um hospital, que é a unidade de oncologia e radiologia do Hospital do Fundão, lá no Rio de Janeiro, um hospital universitário. Então, o engenheiro que está fazendo o projeto de gases medicinais, da nossa equipe, eu contratei ele em São Paulo. Eu nunca vi ele pessoalmente, a gente conversa online, trocamos projetos, reuniões online, eu contratei ele em São Paulo, ele que está fornecendo o projeto para nós. E esse é um especialista só em gases, não só tem a parte de ar junto, é só a parte de gases. Só mesmo. A parte de gases, e ele ainda participa da equipe que está renovando a NBR dessa área. Então, nesse, por exemplo, com a Larissa, que estão falando que é de oncologia, quantos especialistas tem nessa equipe? Na nossa equipe somos... Quais são os especialistas que você precisa? Os arquitetos responsáveis sou eu e a Larissa. Nós temos mais 3 arquitetos que estão nos dando o apoio no desenvolvimento do projeto. Nós temos um engenheiro eletricista, uma engenheira de hidráulica, nós temos um engenheiro estrutural, um engenheiro de gases, nós temos 2 engenheiros que fazem os projetos de ar-condicionado. Então, dá umas 10 pessoas, mais ou menos. É muita gente. E é uma obra de 1.000 metros quadrados. Quando a gente fala de um hospital, a gente começa a falar de 10 mil, 20 mil metros quadrados. Aí é uma equipe gigantesca. E sempre, cabeça dessa equipe é o arquiteto. Nos teus projetos, quando você faz hospital tem inteiro... Tem que ter um gerenciador, o ideal. Pode até ter um gerenciador à parte. Aí você ia perguntar, não existe um gerenciador específico para isso? Não. É bom ter alguém experiente, mas pode até ter um gerenciador à parte. Às vezes o cliente tem um gerenciador dele. Mas a alma de tudo isso é o projeto de arquitetura. É o que dá o start de tudo. É a base de todos os outros projetos. Só que você não faz o projeto sozinho e fala, como a residência. Nós fazemos a residência, entrega para o engenheiro, vai fazer elétrica, hidráulica. Não, você faz o projeto, evolui junto. Você faz o projeto, o primeiro estudo, vai para o pessoal da engenharia, eles dão uma analisada, daí volta, daí vai de novo, volta. Então você trabalha a equipe inteira o tempo todo evoluindo aquele projeto e compatibilizando para dar tudo certo. É um processo longo e de... É projeto de conforme o porte, projeto de 1 a 2 anos. E de muitos profissionais juntos. Sim. Uma troca de conhecimentos, uma soma de conhecimentos muito grande em todos os projetos. Que é isso que eu acho que a gente quer mais mostrar para a confraria, é isso, a importância da união dos conhecimentos dos profissionais, né? A gente não precisa, talvez, tem gente que tem tempo agora para renovar a vida e começar a entrar nessa área, tem gente como eu já não está mais na idade para fazer isso, soma, não, sempre chama, tem idade para fazer, só uma questão de momento. Ou soma, a gente já fez projeto junto, e como o Luiz Henrique já fez com vários profissionais da confraria. Já. Né? A gente chama a Claudinha Sobesog, que entende de uma cozinha, quando a gente vai fazer o projeto, porque não precisa entender de todas as áreas, mas se trouxer quem entende, eu vou fazer um projeto muito eficiente. Esse cliente que nós estamos fazendo, o hospital, o cliente é da Larissa. E ela chamou. Mas ela não é uma especialista. Exato. Ela falou, Luiz, eu vou te indicar. Não, você não vai me indicar, você vai fazer comigo. A gente não precisa, se aparecer hospital para fazer, você não precisa dizer, eu não faço hospital. Eu faço hospital junto com o Luiz Henrique, né? E nós fazemos junto. Isso em várias áreas a gente pode fazer. Eu nunca fiz hospital, nunca fiz um shopping center, mas acho que quando a gente une ou sabe montar uma equipe de profissionais que conhecem as áreas, é a única forma de a gente executar um grande projeto. E o detalhe, não é só hospital, gente. Tá? O hospital, você pode... Eu já fiz laboratório de nanobiotecnologia, laboratório de análise de DNA, o laboratório tradicional de análise de clínica, farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação não é simples não, gente. É complicadinho, é chato. Tem toda uma segurança biológica, tem todo um processo de você preparar os ingredientes, materiais de separação, misturas, entrada, saída, aquilo. Tem sala totalmente isolada. Eu já fiz até uma unidade de alimentação
Alimentação... Bem, é a alimentação que você dá pro paciente no hospital. É uma alimentação mais como é que eu vou dizer? Ela é feita no laboratório, essa alimentação. Então também super... É tudo laboratório. Quando você trabalha com arquitetura para a saúde, você trabalha com fluxo. Isso define a palavra fluxo. A arquitetura define a arquitetura para a saúde. A Rose quase está perguntando sobre sustentabilidade. Isso tem sido abordado na arquitetura hospitalar? A sustentabilidade tem. No Brasil, tem. Quem está fazendo a sustentabilidade no Brasil ainda são hospitais e unidades de arquitetura da saúde, né? Empresas de saúde de alto nível e que têm um poder de investimento grande. A nossa cultura ainda não está nesse ponto de sustentabilidade. Então, existe essa cobrança, existe essa solicitação, mas ela não é uma regra em si. O que acontece é que existe alguns hospitais e clínicas de alto nível que querem ter alguma certificação. Existem certificações hospitalares. E muitas dessas certificações cobram tudo isso que nós conversamos agora, e inclusive a sustentabilidade. E essas certificações são exigidas em que caso dos hospitais? De alguns planos, de algumas coisas assim, para poder... Não, é uma maneira do hospital se categorizar e se colocar num determinado patamar. Como diferencial. Como diferencial. E quando você tem essa certificação ela abrange desde os procedimentos clínicos e médicos até a parte construtiva e ambiental do hospital. Entendi. Mas não existe exigência em nenhuma etapa da construção hospitalar de sustentabilidade. Não existe nenhuma exigência. Ainda, eu pelo menos até o momento não fui cobrado por isso. Entendi. A gente se provavelmente vai ter, mas ainda porque quando a gente fala em sustentabilidade, vamos explicar algumas coisas. Quando você fala em acessibilidade, não é colocar uma rampa de deficiente. Porque quando você fala em acessibilidade, você tem o cadeirante, você tem a pessoa que vai estar com bengala, andador. Você tem o idoso, você tem a pessoa com andador, você tem a própria maca que circula no hospital. Quando você fala em deficiência visual, você tem a pessoa que não enxerga nada, que enxerga mais ou menos, a que vê vultos, a que vê só cores. Então, quando você vai fazer uma comunicação visual para a acessibilidade, você tem inclusive as cores daquele caminho que você faz para as pessoas caminharem, tem que ter contraste com a cor do piso. Porque tem pessoas que têm um grau de visão um pouco inferior e conseguem caminhar com aquilo. Isso você tem que pensar também quando você está fazendo o acabamento do hospital. Por isso, normalmente, quando você vai num hospital, você vê que o bate-maca que está na parede, ele sempre é de uma cor um pouco mais destacada do que a parede, porque justamente ele já ajuda nessa sinalização. Você tem a questão de comunicação visual das placas, a segurança dessas pessoas. Então, tudo isso você faz parte da acessibilidade. Numa sala de espera, você tem algumas cadeiras especiais mais largas para as pessoas obesas, por exemplo. Isso também é acessibilidade. Assim como a sustentabilidade tem Então, a sustentabilidade também não é só separar o lixo. Não é só separar o lixo. Quando a gente fala de sustentabilidade, as próprias materiais construtivos que você está usando, geração de energia, a geração de aproveitamento energia de para água, produzir eles também, mas isso sim, de água, aproveitamento de energia. Nesse nível isso tem nos projetos aqui, mesmo sem exigência, porque reaproveitamento de água já é uma coisa que faz parte das exigências. Aproveitamento de água, energia solar, tudo isso a gente já trabalha. Reaproveitamento de energia, fotovoltaico, tudo isso a gente já trabalha. O que não tem é nos materiais. Os materiais a gente não tem acesso a todos esses materiais aí. A gente não tem uma gama uma quantidade para poder escolher materiais que estejam dentro dessas normativas. Já não tem quantidade de materiais que sejam específicos para a arquitetura hospitalar. É isso que eu ia perguntar para você, porque não é um mercado que tenha tanta opção. Isso. Já não é um mercado que a gente não tem tantos materiais assim que sejam específicos para isso. Ainda mais sustentáveis. Mas Luiz, eu já vi. Tem. Mas se você for juntar tudo isso,
conforme o teu cliente, talvez o investimento não Às vezes muita coisa é importada, muita coisa que a gente vai utilizar, que é feito dentro das normativas, são importadas e acabam realmente não viabilizando a obra. A gente vê isso não só em hospitalar. Às vezes a gente quer usar materiais sustentáveis, eu tenho feito bastante corporativo, mas acaba sendo inviável. Os painéis acústicos que têm a maior sustentabilidade são muito caros, muito. São 10 vezes mais caros do que um que não tem. Então, é difícil de conseguir com que o cliente queira fazer isso. Às vezes não é nem querer, não entra dentro do orçamento, né? A gente tem que trabalhar, a criatividade do profissional aqui também tem que ser sempre renovada, a gente tem que estar sempre... Mas é qualquer profissão, né? A gente não tem que... Eu tento falar com meu filho isso. Ele fala, o que você está fazendo? Estou estudando. Você não quer estudar? Eu estou estudando aqui, ó. 51 anos estudando. Bem isso, a gente está sempre estudando. Não sei se faltou de falar alguma coisa, Luiz. Não, eu queria voltar a falar do seguinte, do fluxo. Todo o pessoal acha que a partir da hora que você entender que a arquitetura hospitalar, a arquitetura para a saúde, hospitalar fica muito no hospital, a saúde, como eu já falei, envolve muita coisa. Fluxo, tudo é fluxo. Então, tem o fluxo, que é o fluxo produtivo, de quando o paciente entra, vai ser cadastrado, ele vai ser internado, depois ele sai, inclusive até o fluxo do paciente que falece durante... Sim, tem também isso. tem o fluxo desse paciente. Aí você tem um fluxo de produtivo, a roupa suja, por onde que ela entra, por onde que ela sai, porque uma roupa limpa, ela não pode circular pelo mesmo lugar da roupa suja. Roupa suja é roupa de cama, porque ela está contaminada. Uma comida com lixo, quando chega a comida e o lixo que sai não pode entrar. A comida, ela tem que entrar pela cozinha por um local e o lixo sair por outro. Então tudo é fluxo, tudo é fluxo. Você tem que conhecer todos esses fluxos, ter um conhecimento mínimo para você possa conversar com as pessoas e você extrair delas o fluxo de cada disciplina que ela trabalha. Até para saber abordar e poder fazer esse teu... Porque daí o que acontece na arquitetura, como o hospital ele é uma indústria, Sim. digamos assim, a pessoa que está lá na cozinha, ela não está participando da questão da cirurgia. Então ela não sabe o fluxo do paciente, mas ela tem a necessidade de fluxo dela. E esses fluxos vão se cruzar em determinado momento. O fluxo do material que vai ser esterilizado, então esses fluxos vão se cruzar em determinado momento e muitas vezes não devem se cruzar. Então a grande arte da arquitetura hospitalar é você saber trabalhar todos esses fluxos para que eles deem certo, ao mesmo tempo que essa construção ela abrigue toda a tecnologia e equipamentos necessários, ao mesmo tempo que ela dê o conforto para o paciente e também dê o conforto para quem está trabalhando lá, porque é difícil trabalhar. Sim, tem uma preocupação também com os que trabalham, então, né? Com a palavra psicológico também de quem está trabalhando, não só do paciente. Então você tem o conforto dessas pessoas e ainda tem que ser bonito. Por isso precisa de uma equipe multidisciplinar. E fazer o escopo não é fácil. Tem que ter bastante conhecimento para poder saber quais são as perguntas certas, quais as áreas. Conhecimento, negociação e várias reuniões. Várias pessoas. Eu queria que você repetisse o que você falou para mim antes da gente começar, que você é mais fácil cobrar nessa área falando e dizer não. O que você quer dizer com isso? O que quer dizer com isso? É porque é tanta norma, é tanto procedimento, é tanta técnica, é tanta lei, é tanta tecnologia que quem trabalha nessa área necessita dominar tanto conhecimento. A Dani falou que eu domino no começo, não, eu não domino. Ninguém domina nada, porque sempre tem algo para evoluir, a conhecer, sempre tem. Mas você é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Isso, que é diferente, é um pouco diferente de quando você vai fazer arquitetura residencial. Às vezes quando você vai fazer uma arquitetura residencial e você pega um cliente que já construiu umas 2 casas, ou reformou umas casas, ele já se acha que é um arquiteto, entendeu? Ele está te chamando só para fazer ali uma consultoria, segundo ele. Passar uma consultoria, o risco dele no papel. Fazer um risco, ele traz um desenho para você aprimorar, etc e tal.
E ali não tem como, ninguém sabe, nem os engenheiros que trabalham com a gente, ninguém pode dizer que sabe tudo. Um pouco, consegue fazer sozinho. Só a união de todo mundo, inclusive os enfermeiros, os médicos, o corpo clínico, né? Só a união de todo mundo vai conseguir construir uma unidade de saúde. Então isso torna mais fácil a cobrança, fica uma mais rejeição fácil, do outro lado, né? Fica mais fácil você dizer não para o teu cliente, tá? Porque o teu não sempre tem um porquê, e um porquê baseado em normas, em procedimentos. Bem embasado. Bem embasado. É diferente de você explicar para o teu cliente que essa obra aqui do Juarez Machado vai harmonizar perfeitamente com a sala dele, que ela vai estar no ângulo focal de quem entra na sala, o investimento que ele vai fazer, além da beleza que vai ter, além da arte, da cultura que ele vai ter na casa dele, esse investimento também vai se valorizar ao longo do tempo, então vale a pena ele ter essa obra de arte. Dá para fazer toda essa explicação que eu fiz? Dá, mas é toda uma explicação que você vai estar trabalhando um conceito na cabeça do teu cliente. Agora, quando você está trabalhando com arquitetura para a saúde, você vai dizer para ele que não, você tem que ter o quarto desse tamanho, porque você tem que ter uma circulação do cadeirante em volta da cama, que é uma circulação de tantos metros, que o bombeiro, o elevador tem que ficar nesta posição, porque ele não pode ficar mais que 30 metros. Não é contestável. Porque senão a gente vai ter que colocar um sprinkler, que vai custar muito mais caro na norma de incêndio. Então as coisas todo esse lego dessas normas, elas vão se encaixando e são difíceis de contestar, e você também não está fazendo porque você quer, você está fazendo porque tem que cumprir assim, todas as normas, não vai acontecer. Uhum. Então é muito mais interessante, é uma coisa que é uma arquitetura de conhecimento, eu diria. Então, o Luiz Henrique, além de nos trazer o conhecimento, ele encantou as pessoas de que é uma área de muito conhecimento, de muita dedicação, mas que é uma área que traz bastante retorno pessoal. É isso que eu acho que você passou muito para mim aqui. Que você me parece um profissional extremamente realizado com a área que você escolheu 15 anos para cá. Adoro. Que talvez não era antes. Adoro, gosto muito, adoro. Todo projeto é um desafio. Fantástico. Todo projeto é um grande desafio. Fantástico. Então, tenho certeza que você está aí para ajudar a fazer parcerias a quem quiser, né? Quem tiver dificuldade, necessidade. Quem tiver, a gente faz desde consultoria até parceria para desenvolver o projeto. A Dani falou, você tem feito interior, você tem feito... Olha, quando eu não tenho um parceiro para fazer, eu acabo fazendo mesmo. Por exemplo, uma recepção de uma clínica, de um laboratório, seja o que for, tem que ser interessante. Então, eu faço, mas eu não faço questão de fazer, não tenho questão de fazer. Não preciso fazer isso. Tá? Então, a gente pode ter parcerias com o pessoal da design de interiores, com arquitetos. A clínica que nós fizemos, eu cuidei toda da parte totalmente clínica, e a Dani que fez a clínica ficar confortável. Ela acontecer, a aprovação toda na vigilância, que é um trâmite, para quem não faz sempre, extremamente chato. Como qualquer trâmite de aprovação, né, seja de prefeitura, então isso é um grande diferencial, porque além de você já fazer com que o projeto fosse já dentro das normas, você já faz toda a aprovação, então é uma parceria que eu vejo assim só vantagens para a gente profissional como para o cliente, acaba sendo muito mais enxuto o tempo, muito mais eficiente o processo todo do projeto, né? A gente não fica indo e voltando, se batendo, a coisa acaba acontecendo com muito mais naturalidade. Eu acho que é isso. Então, eu quero agradecer o Luiz Henrique por ter vindo aqui conversar, trazer todas as informações e conhecimentos para a gente. E quero agradecer muito a Liliana aqui da Artistil, que abriu o espaço generosamente para a gente poder fazer nossa conversa. Quem não estava no começo, a Liliana presenteou a mim e o Luiz com esse catálogo da exposição do Juarez Machado, que a Artistil é a casa do Juarez Machado aqui no Brasil, né? Ou se quiser comprar o Juarez Machado vai ter que ser aqui sempre. E ela falou que todos os associados que vierem aqui para conhecer a galeria, para ver todas as obras que tem, vão levar um catálogo lindo desse. E quero ressaltar, que foi falado no começo, que a Liliana tem obras para todos os orçamentos e todos os tipos de projeto. Meu cliente não tem o budget para um Juarez Machado.
Ela tem gravuras lindas a partir de 200, 500, ela falou, e são realmente muito bonitas, gente. Então, vale a pena. Vem aqui, venha conhecer, traga pra Liliana, me ajuda. Eu tenho só isso aqui pra gastar, mas eu queria que fosse uma coisa legal, traz a Liliana, é parceirona da confraria e vai dar uma super ajuda. E venham buscar esse catálogo que tá incrível, ok? Gente, muito obrigada. Até o próximo Confrapapo. Obrigada, Luiz, pelo seu conhecimento. Obrigada, Liliana. Boa noite, gente. Isso, agora a gente tem que encerrar.